É com muito prazer que eu vejo o nosso Fórum LIDE chegando à maioridade. E nesse ano, pela primeira vez aqui em Campos do Jordão, essa simpática localidade na divisa com Minas Gerais, com um clima extraordinário. Melhor clima não poderia para que nós pudéssemos debater um assunto tão sério, tão premente, como o novo Brasil. Eu sei que dizia hoje para o Rodrigo Maia que aqui ninguém vai criticar a reforma, todo mundo é a favor da reforma. Talvez ele não tenha ido ainda a algum plenário como esse, onde todos são convencidos e o que varia é alguma tonalidade e a velocidade. Mas, no fundo, o que eu espero, dando as boas-vindas a todos, e esse trabalho difícil que me foi dado pelo João Dória há quase 4 anos, quando ele falou para mim, olha, você fica ali um tempinho, e no dia seguinte da eleição, às 5h20 da manhã, para prefeito, ele mandou um WhatsApp, o tempinho vai virar um tempão. Então, eu estou aqui como chairman do LIDE, um nome pomposo, mas colaborando para que vocês todos tenham uma ótima participação, que possam fazer as perguntas por WhatsApp, que eu vou receber nesse telefoninho, e que aproveitem bem o dia, porque, no fundo, nós vamos aqui discutir o futuro do Brasil, aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos fazer desse país um país melhor, mais justo e próspero. Sem crescimento não tem solução. Então, aproveitem, e eu vou estar aqui junto com o William Vac e com o meu vice-chairman, olha aqui, muito mais disposto que eu, Cláudio Lotenberg, e todos os demais, procurando dar ritmo. E também, senhoras e senhores autoridades, controlar o tempo, que é uma função inglória nossa no LIDE, porque tudo aqui tem tempo e eu já estourei 1 minuto do meu tempo. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Luiz Furlan, chairman do LIDE. Agora vou convidar Frederico Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, para saudá-los. Muito bom dia a todos. Eu vou tentar ficar dentro do tempo, senão o João depois desconta do meu salário. Então, vamos lá. É um dia especial para Campos, é uma alegria muito grande estar aqui recebendo todos vocês num evento tão importante. Peço licença para, em nome da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, primeira-dama do Estado, Bia Dória, minha esposa, Juliana Sintra, e a Célia, vice-presidente do LIDE, cumprimentar a todos os presentes, autoridades, governadores, deputados, senadores, prefeitos, enfim, a todos empresários participantes desse importante fórum. E é com muita satisfação que, em nome de toda Campos do Jordão, tenho a honra de saudar todos os presentes nessa solenidade de abertura da 18ª edição do Fórum Empresarial LIDE. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e aos colaboradores, que, de maneira direta ou indireta, contribuem para o sucesso deste grandioso evento. A população jordanense está feliz com a presença de vocês e não poupará esforços para tornar sua passagem pela nossa cidade a mais agradável e confortável possível. Gostaria de saudar os membros do Conselho de Gestão do LIDE, na pessoa de seu chairman, Luiz Fernando Furlan, Johnny, Célia, Luiz Padovan e todos os organizadores desse brilhante evento. E dizer que, para nós, sediar esse congresso é verdadeiramente um orgulho. E, desde já, quero deixar aqui um agradecimento especial ao anúncio feito ontem à noite pelo nosso governador do Estado, João Dória, que esse congresso continua e será realizado aqui em Campos do Jordão nas suas próximas edições, todo mês de abril de cada ano. Quero também cumprimentá-los pela escolha do tema, Um Novo Brasil. A construção do Novo Brasil passa por pequenas e grandes ações. As pequenas são aquelas do nosso cotidiano. Todos nós,
homens e mulheres de bem, somos chamados a dar o nosso melhor, sem perder de vista os bons princípios e propósitos, trabalhando com ética, justiça e honestidade. As grandes ações passam pelos posicionamentos em relação às políticas públicas nacionais, que envolvem os governos. Dentre elas eu destaco profundamente a reforma da Previdência, a reforma tributária e o novo Pacto Federativo. E como o meu tempo já acabou e está piscando, e eu vou respeitar assim como todos, eu vou pular já para o final e dizer o seguinte: nós confiamos no Brasil, nós confiamos que é possível, nós acreditamos que não se trata da disputa entre a velha ou a nova política, mas sim a conquista da mudança através da boa política. Um bom trabalho a todos, sejam bem-vindos, um sucesso grandioso neste evento. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao prefeito anfitrião do Fórum Empresarial do LIDE. E agora, senhoras e senhores, eu vou convidar João Dória, governador do estado de São Paulo, para os seus cumprimentos. Bom dia a todas e a todos, já aqui nominados, indo direto ao assunto, e o que justifica a presença de cerca de 750 empresários e empresárias, homens públicos do Legislativo, do Poder Executivo, jornalistas, formadores de opinião, líderes do mundo político e do mundo empresarial que aqui estão. O grande debate do Novo Brasil, como foi dito aqui pelo Luiz Fernando Furlan e ratificado pelo prefeito Fred Guidoni, de Campos do Jordão, é o que nós vamos fazer aqui nesse debate, nessa discussão. Somando forças para defender o Brasil, reunindo a inteligência, o esforço, a capacidade do setor produtivo brasileiro ao lado daqueles que no Legislativo e também no Executivo têm a missão de defender o Brasil e proteger os brasileiros. Eu estou certo de que hoje aqui, nós num debate construtivo, com todos que estão definidos a falar e a debater, vamos sair deste encontro de Campos do Jordão, Fred, com a bandeira brasileira desfraudada, a bandeira brasileira no nosso peito. Temos que reagir, sim, e positivamente, para que arrivistas, vigaristas, esquerdistas e aqueles que não querem o bem do Brasil saibam de viva voz aqui de Campos do Jordão que a maioria dos brasileiros, os brasileiros de bem, querem um país crescendo, querem a redução da miséria e da pobreza pela reforma da Previdência e pela geração de desenvolvimento, que é o que vai levar o Brasil ao patamar que os brasileiros de bem desejam. Viva Campos do Jordão, viva São Paulo e viva, sobretudo, o Brasil. Muito obrigado, um bom evento a todos. Muito obrigada, governador João Dória. E agora eu vou convidar a Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, para a sua apresentação especial. Bom dia a todos os amigos, bom dia também. Eu cumprimento a todas as autoridades presentes, na pessoa do nosso governador anfitrião, João Dória Júnior, querido amigo, né? Estamos aí acho que eu estou a 17 fóruns, só não tive em um. Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É um ambiente muito gostoso, né? De trocas, especialmente sobre um tema que é tão importante, que é o nosso país. Pouco depois das eleições, o presidente Bolsonaro me ligou e perguntou assim: Vianney, você poderia ajudar a gente aqui um pouco na área de educação? Eu falei assim: claro, presidente, como o senhor gostaria que eu ajudasse? Ele falou: olha, eu gostaria de um diagnóstico, né, do Brasil, né, na área de educação, e caminhos para enfrentar esses desafios. Nós preparamos esse diagnóstico, apresentamos, foi muito gostoso. E hoje eu queria trazer 4 slides daquele conjunto de coisas que a gente apresentou. São, em primeiro lugar, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem 50 milhões de alunos. Deixa eu ver, para que lado que eu aponto?
para cá. Aqui. Nós temos 50 milhões de alunos no sistema, uma Espanha inteirinha só de crianças na escola, né? No entanto, de cada 10 crianças que entram no primeiro ano, apenas 5 concluem o terceiro ano do ensino médio. Ou seja, entre o primeiro ano e o final do ensino básico, nós perdemos 50% das crianças do país. Se fosse um hospital, né, ministro, de 10 pacientes que entram, Cláudio, só 5 sairiam vivos, né? Se fosse uma Vale do Rio Doce, de todo o minério que ela coloca em Carajás no trem, apenas metade chegaria ao porto. Não só nós não conseguimos levar todas essas crianças até o final do ciclo básico, como aqueles sobreviventes que chegam, de cada 10 que chegam, apenas 3 sabem matemática, português, como eles deveriam estar sabendo, como nós. E apenas 1 sabe matemática como deveria saber. Ou seja, nós temos um sistema que não funciona para 90% das crianças do país. E isso, gente, está acontecendo há décadas, né? Para fazer toda essa entrega, que, como vocês estão vendo, é muito ineficiente, nós gastamos, por ano, R$1 bilhão a cada dia. 1 bilhão todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Esse é o investimento público de educação no Brasil, dá praticamente 6%, não chega a 6%, mas próximo a 6% do PIB, né? Ele é quase o dobro do orçamento público de saúde no país, que é 3,8%. Né? Então, em educação, o país está fazendo um grande esforço, investindo praticamente o dobro de saúde. Mas nós estamos entregando muito pouco. O sistema educacional brasileiro está entregando muito pouco há muito tempo. E isso, gente, não tem só esse custo. Tem um custo muito maior, que é o custo econômico para o país. Eu vou mostrar. Cada brasileiro, cada aluno que sai despreparado da escola, ele sai despreparado para trabalhar. Esse é um gráfico de produtividade. Na linha horizontal, vocês têm anos de escolaridade da população. Na linha vertical, índice de produtividade do país. Existe uma lei clássica em economia de que, quanto mais você aumenta anos de escolaridade da população, mais você aumenta a produtividade. É uma coisa automática, essa é uma lei. Vocês podem ver, o Chile, por exemplo, ele aumenta a escolaridade da população, ele aumentou a produtividade. Malásia, mesma coisa. China, mesma coisa. Coreia, mesma coisa. É a que mais transforma educação em produtividade. Chile, $3 mil por ano adicional da população por trabalhador, a cada ano. Gente, é um impacto gigantesco. Tá? Agora eu vou mostrar o Brasil. Essa é a reta do Brasil. Ou seja, nós estamos há 30 anos com o mesmo nível de produtividade. Nenhuma. Nós não aumentamos em nada a produtividade no Brasil. Há 30 anos. Né? Nós tivemos a proeza de aumentar o número de anos da escolaridade da população e não mudamos nada a linha da produtividade. Por quê? Por causa daquilo que eu mostrei. Você aumenta, você põe crianças na escola, mas numa escola que não agrega nada. Então, isso também não agregará nada em termos produtivos. Esse não é só o custo que a gente tem como país, tem o custo político, porque cada criança que sai despreparada da escola, ela sai despreparada também para votar.
não só para trabalhar, mas também para votar. E isso significa colocar, muitas vezes, no poder, pessoas que são absolutamente inadequadas, como nós tivemos, né, nos últimos anos, que quebraram o país, quebraram empresas grandes como Petrobras. Qual é o custo para o país de ter um sistema educacional que não funciona? É muito caro. É muito mais caro do que 1 bilhão por dia que a gente já está investindo. Então, nós precisamos realmente fazer uma mudança gigante, e a proposta que nós fizemos para o governo envolvia 4 alavancas. 4 alavancas para mudar essa fotografia. A primeira é a alfabetização. O ministro Vélez estabeleceu essa prioridade. A alfabetização é, vamos dizer assim, a pré-condição de qualquer aprendizagem acontecer. No entanto, nós temos 50% de crianças analfabetas depois de 3 anos na escola. Segundo, professor. Professor é responsável por 70% da aprendizagem do aluno. Portanto, ele é uma figura muito importante. Terceiro, gestão. A terceira alavanca é gestão. Como eu mostrei, nós temos um sistema muito ineficiente. Eu vou mostrar um gráfico que é o número de... as empresas que têm o maior número de funcionários no Brasil, vocês podem ver Casas Bahia, BE, Petrobras, Odebrecht, Correios, são todas as empresas que têm maior número de funcionários, né? 60, 70, 90 mil funcionários. Ali em cima vocês têm a maior empresa do Brasil, 230 mil funcionários. Sabem qual é? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Quando você pensa num CEO para uma Petrobras, você pensa num CEO que tenha muitas competências gerenciais, capacidades, né, skills, mas nem sempre a gente pensa assim quando a gente escolhe um secretário de educação, né? Mas deveria, né? E aí a gente escolhe outros critérios. Por exemplo, um diretor de escola muitas vezes é escolhido por um vereador, por uma indicação política. E isso, gente, não vai fazer as unidades funcionarem, né? Então, a quarta alavanca é você fazer políticas públicas com base em evidência. Evidência científica, evidência empírica do que funciona, e não em modismos, achismos pedagógicos, que tem muitos, né? Ou conveniência partidária, escolhendo pessoas não... como o vereador escolhe um diretor de escola, isso não é certo. Então, nós temos esses 4 desafios, e eu gostaria de dar um exemplo, que é um de alfabetização, para mostrar que isso é viável, né, é possível fazer. Em 97, o grande problema no Brasil era um índice altíssimo de repetência, e as crianças ficavam atrasadas depois de muitas repetências. Eu chamei os 20 piores municípios do país, convidei os prefeitos e falei assim, gente, olha, o problema de vocês é esse, e aqui tem aqui a solução para resolver esse problema. Quem gostaria de resolver? Todos queriam, a gente não podia atender todos, atendemos 15. Entre eles estava Sobral, a campeã do atraso, com 98% de crianças atrasadas na escola. Pernambuco tinha 50%. As crianças levavam 18 anos para fazer 8 anos. Sobral tinha praticamente 100. Nós trabalhamos com eles, recuperamos todas as crianças atrasadas, alfabetizamos as crianças no primeiro ano, ensinamos que a política de alfabetização tem que ser no primeiro ano, e com isso fechou-se a torneira. Então, corrigiu-se a água no chão e se fechou a torneira de toda aquela não aprendizagem e defasagem da criança. Com isso, Sobral, em poucos anos, ela caiu dos índices que ela tinha para índices de primeiro mundo. E hoje ela é a capital da alfabetização no Brasil. E como a gestão que estava em Sobral é a mesma que assumiu o Estado posteriormente, eles levaram todo esse know-how para o Estado e implantaram no Estado. E o Estado do Ceará é hoje a referência no Brasil em alfabetização. Se o Ceará pode fazer,
o Brasil pode fazer. E nós podemos fazer essas escolhas. Então, gente, não é que é uma tarefa, não é uma ciência oculta, não é uma coisa impossível a gente mudar o país, construir esse país novo que a gente está aqui falando. Ele é viável, ele é possível e a gente tem todas as ferramentas para que isso possa acontecer. Então, eu queria trazer essas contribuições para contribuir com o ministro Vélez, que vai estar falando daqui a pouco, para iluminar um pouco o debate. Eu sei que vocês não têm acesso a todos esses dados, são dados muito gerais, mas era só para apoiar a discussão, e eu quero agradecer a todos vocês por essa atenção. Vou terminar com um vídeo de uma criança, o impacto de na vida de uma criança da alfabetização, e um vídeo do Ayrton, que esse ano é 25 anos do legado do Ayrton, né? Já passou 25 anos. Eu vou deixar com um lindo depoimento do Ayrton, gravado pelo João, que é a melhor coisa que foi feita com o Ayrton, viu, João? Você é o dono da melhor imagem, na minha opinião, melhor entrevista que o Ayrton já deu. Obrigada. Eu vou tomate, cebola, batatinha, pepinos, pimentão. Essa aqui é a minha casa. Ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela tá limpa. O importante é que ela tá limpa, né? Eu tava na primeira série no Kaique. E lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Amanhã não vê não, amanhã não vê não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais bloco da sala é eu, amanhã não vem, poxa. Eu reprovo, mas eu não venho. Aí faltava. Chegou o outro ano, não estudei, faltava. No outro ano, não estudei. Antes, quando eu olhava no espelho, eu achava o menino broco, idiota. E agora, quando eu olho, menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar aula. A minha irmã disse assim: mãe, bota aí Ronaldo se liga pra ver se ele aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, no outro fui ainda melhorando a letra. Tava ruim ainda. Ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas interessantes. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo verdinho. Azul é quem comparece à aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda outra pessoa avisar, porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou a aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, saindo a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez eu não vou saber. Aí passou um docinho no coração, assim, eu via em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim, HOLLYWOOD. Até nome difícil eu leio agora. Depois eu disse, foi um milagre. Ayrton Senna não é um herói de datas comemorativas, porque seus feitos não ultrapassam somente as pistas, ultrapassam o tempo. Você deve lembrar, ele tentava novas estratégias nas corridas, sugeria mudanças nos motores, nos carros, nos circuitos. Era mestre das pole positions, das vitórias históricas, dos recordes jamais quebrados. Uma força da natureza quando o assunto era competir. Aliás,
atrás, ninguém jamais competiu como ele. Mas o legado fora das pistas é ainda mais incomparável. A começar por um instituto que está mudando a educação do país e que já mudou milhões de vidas. Esse não era o Senna mais famoso, idolatrado. Esse era o Ayrton, o homem de muito treino, foco, determinação, que fazia da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira, da paixão pelo trabalho um exemplo. Senna, maior piloto de todos os tempos. E Ayrton, o homem ainda maior que o piloto. Jamais haverá outro Senna, mas todo mundo pode ser, a cada dia e sempre, um pouco mais Ayrton. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olha, pessoal, eu fui atraído para o Instituto Ayrton Senna já há umas boas temporadas. Não me lembro quantos anos que eu faço parte do conselho. Nosso conselho. Pois é. E sigo o trabalho que ali é feito, e com a emoção desses dois vídeos, nós podemos ver que hoje mais de 1,5 milhão de crianças já foram atendidas, e uma vez por ano. Uma vez, eu vejo muita gente enxugando os olhos, né, ministro? Eu também. Mas uma vez eu ouvi uma entrevista do Ayrton que perguntava para ele qual era a razão do sucesso. E ele falou, a primeira razão do sucesso é a oportunidade. A segunda é estar preparado. E a terceira, coragem e ousadia para abraçar a oportunidade. Então, estas crianças estão tendo oportunidade. O menino que conseguiu ler Hollywood ali, não é? Imagina, né? Então, esse trabalho que é medido, não é? Porque as crianças ali não vão passando por decurso de prazo. Elas vão sendo avaliadas. Você viu lá uma tabela que ele tinha lá, cheio de coloridos, né? Porque eu aprendi ao longo da minha vida que aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar, né? Então, você mede e aí vai melhorando. Mas, cada um de vocês tem aí na frente uma tabelinha como essa, não é? Onde vocês podem fazer parte do Instituto Ayrton Senna. Tradicionalmente, no nosso fórum LEAD, né, nós temos compromissos e doações de pessoas ou de empresas que estão aqui presentes que podem contribuir para que o Instituto continue fazendo o seu trabalho e continue a apresentar esses resultados que nos emocionam a todos, né? Então, eu espero que cada um de vocês, dentro da sua possibilidade e capacidade, né, são grandes empresas, importantes pessoas que estão aqui presentes, possam contribuir. E eu, desde já, abro a fila, não é? Junto com a minha mulher, Ana. Mas que graça. Obrigada, obrigada. É sempre um carinho, gente. É esse papelzinho que pode mudar a vida de 375 alunos, 410 ou 1.125. E só depende de nós.
Muito obrigada, Luiz Furlan, Viviane Sena. Vamos dar continuidade. Eu quero agradecer agora imensamente a presença das autoridades e as demais pessoas que participaram da abertura do nosso seminário. Agradeço a João Dória, governador do estado de São Paulo, Frederico Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, e a Célia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Dória. Os convido a ocuparem seus lugares aqui na bancada especial, na frente. Agradeço imensamente, vamos aplaudi-los. E um comunicado importante, devido a uma convocação da Presidência da República, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não poderá participar do 18º Fórum Empresarial do LIDE. E dando início ao painel 1, que tem como tema Perspectivas de Desenvolvimento Social para a Transformação do Brasil, eu quero convidar ao palco Ricardo Vélez, ministro de Estado da Educação. Convido também Ricardo Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Convido Joyce Hasselmann, deputada federal e líder do governo no Congresso Nacional. E Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Aproveitem para fazer perguntas aos palestrantes e os demais componentes da nossa bancada principal. No telão, vamos colocar agora, temos um número de WhatsApp, 11, código de São Paulo, 975680625. É só enviar a sua pergunta, mencionando o seu nome, a empresa que representa seu cargo e a quem é direcionada a sua pergunta. Então, fiquem à vontade para participar. Na tela o número do WhatsApp. E agora, senhoras e senhores, neste momento eu convido a anfitriã desse painel, a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, para a sua saudação. Bom dia a todos, bom dia a todas as autoridades presentes. É um grande prazer estar aqui com toda essa energia para a gente poder discutir um Brasil melhor. E eu queria começar parabenizando o LIDE pela sua maioridade, pelo seu aniversário de 18 anos. Eu já participei de outros fóruns e é sempre muito bom poder promover esse tipo de debate, um debate que vai levar a uma discussão positiva para a construção de um Brasil melhor. E eu acho que é importante começar com uma pergunta, se todos temos noção do poder da tecnologia para fazer esse nosso país recuperar o seu protagonismo na economia mundial. E a Microsoft, ela está no centro da tecnologia como uma empresa inovadora, uma empresa jovem de 40 anos, presente no Brasil há 30 anos, o que mostra o nosso compromisso com o desenvolvimento da nossa nação. E eu gostaria de reforçar que eu vejo a tecnologia como a grande oportunidade para recuperar toda a pujança da nossa indústria, para poder fazer a nossa produção agrícola ser ainda mais forte, para permitir que os governos ofereçam serviços aos cidadãos com muito menos custo. E aí, falando em educação, que acho que não teve como não ficar emocionado, não só pelo Ayrton, mas também pelo menininho, para ver o orgulho e o que é autoestima e o impacto que esse menino vai ter na sociedade no futuro, a gente vê a educação como um grande pilar e como um grande pilar de transformação. E aí a tecnologia, a inteligência artificial, ela pode criar uma experiência melhor para essas crianças, para facilitar o aprendizado, e a gente tem trabalhado muito forte, a Microsoft ela tem um compromisso com esse tema, e aqui no Brasil a gente tem parcerias, e aqui em São Paulo a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação, onde a gente trabalha mais de 4 milhões de crianças, a gente capacitou mais de 240 mil professores, novamente, para criar uma experiência melhor para essas crianças, para poder preparar esses professores, porque como a Viviane falou, a experiência passa pelo professor bem equipado, para a gente trabalhar a autoestima, e a gente também oferece ferramentas para a gestão da educação, a gestão da performance de cada criança. Então, é para isso que a Microsoft está aqui no Brasil, para contribuir
para esse debate, mas também para contribuir com ações efetivas para um país mais produtivo, para um país mais eficiente, para um país mais moderno, e isso com o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos profissionais. Muito obrigada. Obrigada, Tânia Cossetino. E dando continuidade, senhoras e senhores, convido ao púlpito o ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar, eu não sabia, na verdade, acho que mudamos um pouco aqui o formato do bloco, então eu não havia preparado uma apresentação para fazer, mas aproveito a oportunidade para fazer alguma apresentação sobre as prioridades do Ministério à luz do que nós temos de desafio no Brasil pela frente. Brasil, país continental, com diferenças regionais muito acentuadas, diferenças de desenvolvimento, diferenças do meio da fauna, da flora, do perfil da população, dos desafios, portanto, que estão à frente do Ministério para cada um dos estados. Estão aqui diversos governadores e as demandas e os problemas de cada um deles não se repetem, na maioria dos casos, em relação aos seus demais colegas que estão aqui. Os problemas do governador João Dória, aqui no estado de São Paulo, são preponderantemente, por exemplo, de uma agenda de qualidade ambiental urbana, de um estado que, embora seja o estado mais rico do Brasil, tinha, quando eu entrei na secretaria, 112 lixões dos 645 municípios do estado. Uma vergonha. Quando eu saí da secretaria, quase um ano depois, um pouco mais de um ano, nós chegamos a 9, quase a 0. Hoje, depois de um interregno, João herda um estado com 40 lixões, que estava quase a 0. O estado de São Paulo, com o problema da APP, da reserva legal, de um estado que está muito urbanizado, tinha o programa Nascentes a 900 hectares depois de um ano e meio de atuação. E, passado um ano, entregamos com 7 mil, de 900 para 7 mil em um ano. A CETESB, maior agência ambiental do Brasil, com um orçamento da casa dos 500 milhões de reais, era todo o seu processo em papel. E não preciso dizer que todo lugar onde o sistema é de papel, cria-se a dificuldade para vender a facilidade, no melhor das hipóteses. E assim foi. Esse é um modelo que nós precisamos resolver no Brasil. Se isso estava assim em São Paulo, imaginemos no resto do país. Com muito mais problemas de acesso à tecnologia, e aqui inspira a posição colocada pela Microsoft. Fizemos o papel zero, que tenho certeza o governador está avançando bem, agora com o secretário Marcos Penido. Digitalizamos as 46 agências da CETESB e fizemos com que avançasse em várias normas que regulamentam a atividade de meio ambiente, tirando o dogmatismo, o excesso de ideologia embarcada, disfarçada de bom mocismo, para colocar o bom senso, a racionalidade e o equilíbrio. Para um país que precisa de desenvolvimento econômico, inclusive, e talvez principalmente, para, junto com as questões sociais, cuidar do meio ambiente de forma adequada. Agora, à frente do Ministério, o problema não é substancialmente diferente daquele enfrentado pelo Estado de São Paulo. O que muda são as escalas, o que muda são as características regionais. São os problemas, por exemplo, relacionados à Amazônia, que virou o grande tema do Brasil no exterior, para o qual há maior profusão de recursos nacionais e internacionais para monitoramento, para dados, para satélite, mas isso não tem garantido que nós tenhamos um resultado satisfatório, tanto que, há mais de um ano, o desmatamento da Amazônia vem crescendo. Por outro lado, há uma agenda internacional sobre o que fazemos na Amazônia, cujo contraponto, ou a contrapartida era, vocês cuidem da Amazônia, e nós oferecemos 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento assim fazerem. O Brasil, desses 100 bilhões, recebeu uma parte, cerca de 100 milhões pelo GCF, 1 bilhão um pouco antes no Fundo Amazônia, e os outros 99 nós estamos ainda aguardando. Em contrapartida,
uma série de medidas que, a pretexto de cuidar do meio ambiente, na verdade, acabam resultando no enfraquecimento do desenvolvimento econômico. Resultado, não havendo desenvolvimento econômico, não há recurso para cuidar do meio ambiente. Não havendo recurso para cuidar do meio ambiente, nós nos deparamos com esses desafios que temos aqui diariamente. Então, em primeiro lugar, para todo o Brasil, a agenda de qualidade ambiental urbana, na agenda de qualidade ambiental urbana, colocamos o saneamento, aliás, um índice vergonhoso de um país que comprova ser subdesenvolvido, ter um grau tão baixo de saneamento, um tratamento, quando tem coleta, muito fraco, muito ineficiente em termos percentuais, ou seja, a ausência de investimento no saneamento é a prova do nosso subdesenvolvimento. E ela decorre, dentre outros fatores, tem escolhas de administração, evidentemente, mas há também um problema regulatório que desincentiva a participação do setor privado nesses investimentos. E a constatação, preciso ser dito, é que o setor público não vai fazer o investimento em saneamento necessário para todo o país. Ou nós incentivamos a participação do setor privado, ou nós vamos continuar fazendo bons discursos, mas com pouco resultado. A mesma coisa na parte de resíduos sólidos, dos lixões, da logística reversa, da reciclagem. Uma vergonha um país como o nosso não ter reciclagem obrigatória, não ter reciclagem mínima, aquela que divide o lixo orgânico do lixo reciclável. Eu não estou nem falando daquela que segrega o plástico, do vidro, do alumínio, enfim, do metal. Estou falando da mínima. Nem isso nós fazemos. Nós nem fazemos sequer em São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil. A gente vê o lixo sendo juntado e jogado na mesma cesta, e as famílias cavocando o lixo para lá tentar tirar o material reciclável e ganhar algum dinheiro com isso. Uma vergonha nacional. Então, junto da agenda de saneamento, na qualidade ambiental urbana, também o resíduo sólido, comumente chamado de lixo, não apenas o resíduo da construção, logística reversa, e isso também um cuidado enorme, para que não seja, sob a ótica do acordo setorial ou dos acordos setoriais de logística reversa, mais uma oportunidade em que o Brasil desenha uma legislação que só fica de pé nas condições normais de temperatura e pressão, porque a realidade posta é completamente incompatível com a legislação que foi criada. Resultado, forma-se um hiato, um espaço enorme entre o que se quer e aquilo que se tem na verdade. Outros temas importantes da agenda qualidade ambiental urbana, qualidade do ar. A gente pousa em São Paulo, vê uma cidade preta, e várias outras cidades do nosso país, grandes centros urbanos, com problemas de qualidade do ar. Por quê? Porque não enfrentamos adequadamente a emissão de poluentes fósseis, sobretudo decorrentes do diesel, os caminhões e ônibus. Tentamos fazer na Secretaria uma agenda de fiscalização e não conseguimos. Fruto de uma série de problemas, mas que precisamos enfrentar. Depois o problema de áreas contaminadas, supressão em vegetação em área urbana, poluição do oceano, foi lançada a agenda de combate ao lixo no mar no dia 22 de março, dia 25 de abril agora é a segunda fase da agenda de qualidade ambiental urbana, que é a do resíduo. Nós temos um agronegócio, sustenta o país, é exemplo de sustentabilidade para o mundo, produz de maneira equilibrada ambientalmente, alimentos baratos, de qualidade, que dão acesso à população, e ainda assim é o patinho feio dos temas ambientais. Por quê? Porque dá dinheiro para as consultorias ambientais fomentar essa rivalidade entre o meio ambiente e o agronegócio. Rivalidade absolutamente artificial, criada para justificar um embate que só aproveita em favor daqueles que vivem dos recursos decorrentes desse embate. E também não é diferente na questão climática. O Brasil, como eu disse, participou do Acordo do Clima, está fazendo de maneira exemplar a sua parte, sobretudo no campo, nas cidades não está recebendo as compensações que deveria por isso, e continua sendo tratado mundialmente como se fosse o patinho feio da mudança climática. Ora, nós somos responsáveis por cerca de 2% da emissão dos gases de efeito estufa no mundo. Os Estados Unidos, a China, a Índia, respondem por quase 70% juntos, os 8 primeiros países. O Brasil está em 7º agora. 2%. Se exagerar muito, se pegar os dados de algumas ONGs que gostam de exagerar para vender mais consultoria, 3%. Até quando nós vamos nos curvar a essa pauta imposta, sem fundamento, de que nós precisamos restringir, colocar restrições ao desenvolvimento, colocar restrições à agricultura, restrições a uma série de atividades,
e que, no fundo, acabam tolhendo a nossa capacidade de investimento e de proteção ao meio ambiente. A agenda de proteção de meio ambiente é uma agenda de extrema importância para o país, inegociável, mas ela tem que ser uma agenda racional, ela tem que ser uma agenda que tem fundamento técnico, ela não pode ser a agenda do achismo ou a agenda do bom mocismo, a agenda do politicamente correto, que quando você coloca ela ao sol, ela não fica de pé. Isso se reflete na política de resíduos sólidos, isso se reflete nos acordos setoriais, isso se reflete nos temas de clima, isso se reflete no saneamento, isso se reflete uma série de fatores. Órgãos ambientais absolutamente aparelhados por ideologia, e quando você, o empreendedor, em qualquer área que estiver, não importa quem é daqui do mercado imobiliário e tem que enfrentar a instrução normativa do IFAM, ou é da indústria e tem que se submeter a via-crucis de um licenciamento ambiental que não tem fim, ou é do agronegócio e tem que pedir licença para trocar de milho para soja, como se isso fosse um grande risco para o meio ambiente. Nós precisamos enfrentar as questões com muito equilíbrio. Quando nós defendemos que o licenciamento ambiental seja revisto, e essa é uma norma que tramita agora sob a presidência do deputado Rodrigo Maia, lá na Câmara dos Deputados, é justamente para que nós tenhamos uma norma racional, que se debruce sobre aquilo que é relevante, que faça bem feito aquilo que é necessário e pare de perder tempo com coisas irrelevantes. Hoje nós temos o grupo de técnicos nas secretarias de Estado, no IBAMA, em vários órgãos, nos entes federativos, porque há municípios que licenciam também, dedicados a fazer um licenciamento ambiental de temas que podiam ser autodeclaratórios, ou de licenciamento simplificado, e você gasta tempo, dinheiro e tecnologia escassos no poder público para se dedicar a temas de quase nenhuma relevância. E aquilo que tem grande relevância, você tem escasso grupo de funcionários e de tecnologia para se dedicar. Não é à toa que nós enfrentamos Brumadinho depois de Mariana. Uma Agência Nacional de Mineração, pós-DNPM, na qual herdamos 12 fiscais para tomar conta do país inteiro. Ou seja, os governos anteriores inflaram a máquina pública com um monte de gente desqualificada, cuja única habilitação era carteirinha de filiação partidária, e nos órgãos em que o Estado precisaria ser forte, eficiente, capacitado, ele está absolutamente débil. Isso é o raciocínio que nós recebemos nesse governo. E é contra isso que o presidente Jair Bolsonaro tem lutado diariamente. Também na parte dos parques, e aqui, soube ontem, o nosso governador João Dória assinou a concessão do parque aqui de Campos do Jordão, concessão essa que foi iniciada na minha gestão enquanto secretário de Meio Ambiente. Nós fizemos os parques urbanos, por exemplo, Vila Lobos, Água Branca, enfim, os parques da cidade de São Paulo, estavam quebrados, porque não tinha arrecadação por força da crise econômica. O que fizemos? Concessão dos estacionamentos ao setor privado, patrocínio de quadras, restaurantes, enfim, trouxemos dinheiro do setor privado para cuidar do parque. Apanhamos de todo lado, porque o Brasil virou o país da cabeça socialista. O Estado é que tem que cuidar de tudo. E o setor privado é o bandido que quer explorar, quer superfaturar, quer fazer algum esquema no setor público. Isso é um absurdo. Nós vamos ter que cuidar agora de 335 unidades de conservação, das quais os parques nacionais, e algumas delas, com grande potencial de concessão para o setor privado cuidar. Aliás, nós temos Foz do Iguaçu, Porto Seguro, Fernando Noronha, Bahia, lá o Pau Brasil, Porto Seguro, Itatiaia, pouquíssimos parques na mão do setor privado. Mas os que estão na mão do setor privado são muito melhores do que aqueles que estão no setor público. Basta ir no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e ver o trabalho que ela é feito. E em vários outros lugares, Foz do Iguaçu é um exemplo, Noronha é outro, e ainda assim, há gente que diz que está privatizando, está entregando para o setor um patrimônio que é de todos. Ora, esse patrimônio na mão de quem gere mal causa um grande prejuízo ao meio ambiente e a todos que poderiam estar tomando conta, aproveitando, se familiarizando com o ecoturismo e uma série de outras atividades. Então, nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, a consequência de uma agenda ideológica, dogmática, que fez com que, disfarçado de politicamente correto, de bom mocismo, essa mentalidade fosse permeando o Estado brasileiro, as agências, os órgãos, e hoje, cada vez que a racionalidade precisa ser trazida à tona, ela é vítima imediata desse tipo de campanha difamatória que tenta destruir o valor do mérito, da transparência, do resultado, da meta
enfim, valores tão caros no mundo inteiro e que valem para o meio ambiente, valem para a administração pública, valem, Viviane Sena, para a educação. E, por último, dizer que é importante também essa agenda permanentemente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro com relação à corrupção e ao mal feito no Brasil. Quantas dessas milhares de crianças que estão aí nesse formulário deixaram seus pais, seus irmãos, seus parentes, deixaram de ir para a escola, ou de ter hospitais, ou de ter uma série de infraestruturas públicas, porque o recurso dessas infraestruturas foi perdido no superfaturamento, no direcionamento de licitações, enfim, de uma série de políticas que são a verdadeira corrupção que corrói o nosso país, além da má gestão, que também é muito grave. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Ricardo Salles. Senhoras e senhores, neste momento, anuncio a chegada de Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. E dando continuidade, a apresentação agora é do ministro de Estado da Educação, Ricardo Vélez. Bom dia. Luiz Furlan, Jair Mandolidi, João Dória, governador do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento os governadores presentes, Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Frederico Guidoni, prefeito de Campos do Jordão, em nome de quem cumprimento os prefeitos presentes. Ricardo Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Paulo Guedes, ministro de Estado da Economia. Roberto Salluti, CEO do BTG Pactual. Tânia Cosentino, presidente da Microsoft